Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus também pela sua visita. A gente deseja que essa seja uma noite muito edificante, um domingo que se estende aí de um feriado, então muitos irmãos viajando. A gente pede ao Senhor que os abençoe, que os proteja no retorno para casa e que a gente tenha aqui uma noite edificante para a glória de Deus. Hoje pela manhã iniciamos uma série de mensagens no livro do profeta Jonas. Nós faremos isso agora até o final do ano. Nós estaremos voltados para este profeta, o profeta Jonas, buscando alguns ensinos, aprendizados para a nossa vida. Então a gente vai fazer a leitura de Jonas capítulo 1, apenas os versículos 3 e 4. Pela manhã nós fizemos a leitura do versículo 1 e 2 desse texto. Agora nós leremos o 3º e o 4º versículo de Jonas, capítulo 1. E aí, tendo feito a leitura, nós oraremos pedindo ao Senhor graça para interpretar esse texto e discernir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. Está escrito, Jonas, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aqui a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos ainda mais uma vez e em oração, peça ao Senhor discernimento, interpretação para esse tempo que nós temos aqui reunidos. Senhor, por Tua misericórdia e em Teu poder, abre o entendimento de cada um de nós aqui reunidos nessa noite, a fim de olharmos para esse texto e aprender mais com ele, a discernir mais acerca da nossa vida, das nossas escolhas e também da Tua vontade. Ajuda-nos, por favor. Nós suplicamos, Deus, pela ação do Teu Espírito, por causa da Tua misericórdia e para o louvor da glória do Teu nome. Nós oramos pedindo por isso em nome de Jesus. Amém. O que tem Deus a ver com as minhas escolhas? O que Deus tem a ver com as minhas decisões? Quando eu decido ir pela direita, o que Deus tem a ver com isso? Se eu decido ir pela esquerda, Deus pode intervir, fazer alguma coisa? Eu tenho liberdade para ir e vir e fazer aquilo que eu quero? Eu posso escolher, eu posso decidir o que eu vou fazer? O que tem Deus com as minhas escolhas? O que tem o Eterno, o Criador dos céus e da terra, com as coisas que eu decido fazer? Com aquilo que eu quero fazer e que eu vou fazer? O que Deus tem a ver com as minhas escolhas? Com as minhas decisões particulares, pessoais, eu as tomo. O que o Senhor, Deus, o Criador, tem com as minhas escolhas? A gente vai aprender com o texto de Jonas, nesses 2 versículos, que o Senhor tem, em primeiro lugar, governo sobre todas as circunstâncias. Ainda que eu decida ir ou vir, Deus tem o governo de todas as circunstâncias. Tudo o que acontece está dentro do governo, o controle eterno de Deus. Consideremos como esse texto mostra para nós, como tudo parece estar a favor do Jonas.
Nós vimos pela manhã que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo que ele deveria ir para Nínive e pregar contra aquela grande cidade. E aí nós estamos fazendo a leitura de um texto que diz que ele se dispôs, ele se levantou, de acordo com o que o Senhor tinha falado, levante-se e vá para Nínive. Ele se levantou, mas não para fazer a vontade de Deus. Ele se dispôs não a fazer aquilo que Deus havia designado. Então, ele toma a decisão de seguir segundo os seus próprios conselhos, segundo a sua própria vontade. E olha só para o texto, como parece que tudo está a favor de Jonas, de acordo com as suas escolhas. Ora, Deus mandou ele ir para Nínive. Jonas, então, senhor do seu próprio destino, toma decisões, escolhas, e tudo parece cooperar com as suas escolhas. A gente olha para o texto e vê que então ele decide fugir para Tarsis. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Uma escolha que vai diametralmente contra a palavra de Deus. Deus manda ele ir em direção a uma cidade, e então ele resolve fugir da presença do Senhor, indo para uma outra cidade. É oposto ao que Deus havia designado para ele. Jonas toma a decisão de ir para uma outra cidade, ir para uma direção que não tinha a ver com a instrução, com a palavra que veio da parte do Senhor para ele. Então ele se levanta e vai. Ele não tropeça e cai. Não aparece nenhum irmão para entrar na frente dele assim, falar, não, eu não vou deixar você sair daqui. A mãe de Jonas não aparece agarrada nos pés dele, dizendo, não, você não vai. O pai dele não o impede de ir. Ninguém para o Jonas fugindo da presença do Senhor. Ele se levanta para fugir da presença de Deus e ele vai rumo a Tarsis. E olha o que o texto vai mostrar para a gente. Então ele desce a Jope. Uma decisão que vai mostrar para a gente da ironia do autor, que a decisão de fugir da presença do Senhor é para Jonas um declínio. É para Jonas a descida. É um caminho rumo ao abismo. O texto vai dizer que então ele desce a Jope. E a mesma palavra, Yarad, no hebraico, que aparece descendo para Jope, vai mostrar ele embarcando. A mesma palavra que traduz-se aqui por embarcar, é Yarad, desceu para o barco. Ele desce para Jope, ele desce para o barco. E se você olhar no versículo 5, ele desceu para o porão. Aqui uma ironia do autor, para mostrar um homem que se levanta para fugir da presença de Deus, que se levanta para tomar uma decisão que é contrária à palavra de Deus, e então ele começa a descer. Ele desce a Jope, ele desce para o barco, e agora ele desce para o porão do barco. E se a gente continuar a leitura, a gente vai ver que ele desceu para o mais profundo do abismo, quando lançado ao mar. Dentro do grande peixe, no mais profundo abismo, aí está um homem que se levanta para fazer tudo o contrário à vontade de Deus. Mas então o autor do texto vai mostrar que, embora ele tenha descido a Jope, e essa decisão é um caminho, é rumo a uma descida, a um abismo, as coisas ainda continuam dando certo. Veja que quando ele chega na região ali de Jope, ele encontra um barco, um navio, pronto para seguir. Olha, ele faz a escolha, primeiro ele escolhe ir contra a palavra de Deus, depois ele tem uma decisão que o conduz a declínios, agora uma escolha que o faz acreditar que a vontade dele prevalecerá. Porque imagina Jonas então,
todo serelepe, fugindo do Senhor, descendo para Jope, chegando lá, ele contando que haveria um navio para ele poder fugir. E quando ele chega lá, o que tem para ele? Um navio, esperando Jonas. E olha que quem talvez já participou de algum cruzeiro, sabe que o navio não espera ninguém. Mas o navio estava lá, de portas abertas, esperando Jonas, tudo dando certo. Ele acha um navio, e aí a gente vai ver, ele então chega diante do navio e ele consulta, ele vai até a cabine e ele pergunta qual é o valor para eu poder fazer essa viagem. E aí eles vão falar, está aqui o valor. Então ele paga pela passagem, ele toma a decisão de usar dos seus próprios recursos. Ele tem recursos para fazer a sua vontade. Ele tem o poder de escolher, de decidir o que ele quer fazer, fugindo da presença do Senhor. Uma decisão agora baseada nos próprios recursos. Olha se a gente também não pratica essas coisas. Se às vezes a palavra de Deus vem a nós e nós decidimos fazer totalmente o contrário, ainda que a gente já tenha ciência que o rumo contrário à palavra de Deus é um abismo, mas as coisas dão certo para a gente, não é? A gente toma a decisão de fazer o que é mal, o que é contrário à palavra de Deus, a gente acha um navio, a gente tem recurso para isso, seja intelectual, financeiro, a gente tem pessoas para nos encorajar, a gente tem tudo, de maneira com que a gente siga de acordo com aquilo que a gente escolheu para nós mesmos. Vou tentar ilustrar aqui o que está acontecendo com Jonas. Imagina que Jonas estivesse lá em Belo Horizonte, e aí a palavra de Deus fosse para Jonas assim, ó, toca para o Distrito Federal, vai para Brasília. E aí Jonas então, ele decide ir para o Rio Grande do Sul, ele fala, não vou para Brasília não, eu vou para o Rio Grande do Sul, e ele desce para Vitória. E quando ele chega em Vitória, ali no porto, ele encontra um cruzeiro, o cruzeiro do Neymar, e ele vai pagar caro, ele tem dinheiro para isso, ele entra naquele cruzeiro que vai desembarcar lá em Porto Alegre. É o que está acontecendo aqui, está tudo dando certo para Jonas. A palavra de Deus falou, vai para o Distrito Federal. E aí ele fala assim, não, eu vou para o Rio Grande do Sul. E aí ele toma ali a BR-262, chega lá na praia, em Vitória, chega lá no mar, encontra o cruzeiro do Neymar, paga pela passagem, ele tinha o dinheiro, tinha o recurso para isso, e ele vai lá para o Rio Grande do Sul, está tudo dando certo para ele. Aquilo que ele quis fazer, ele está fazendo. Ele escolheu fazer tudo isso, e quando tudo está dando certo, mediante as nossas escolhas, quem é que não se julgaria senhor do próprio destino? Quem é que não se encontraria como senhor do próprio destino quando tudo está dando certo? Se eu escolhi fazer determinadas coisas e tudo isso está dando certo, bom, eu tenho poder sobre o meu destino, eu tenho controle das minhas decisões, está tudo dando certo, e quem é que não se julgaria senhor do próprio destino como Jonas nessa situação? Quem é que não consideraria estar no controle de tudo? Você não considera estar no controle de tudo na sua vida hoje? Ou estando tudo indo muito bem, você não considera que está tudo dando certo? Porque quando tudo está dando certo, nós somos tentados a acreditar que estamos no controle das coisas. Quando tudo vai bem, a gente é tentado a acreditar que a gente tem o controle das circunstâncias. Mais ainda, a gente é tentado a acreditar que Deus está no negócio. Quando tudo está dando certo, a gente tem a ousadia de dizer, Deus está abençoando, porque está tudo dando certo. De modo contrário, alguma coisa daria errado no meio do caminho. Se Deus não quisesse, alguma coisa daria errado. Ora bolas, por que não deu errado para Jonas? Será que Deus queria?
Ou será que o Senhor Deus está governando as circunstâncias? Tem o total domínio, o controle de tudo o que está acontecendo e permitindo Jonas ir e encontrar o abismo. E se encontrar no abismo, onde somente Deus é poderoso para resgatá-lo. Bem, pode ser que quando as coisas estão indo bem, está tudo dando certo na nossa vida, e a gente julgue estar no controle, ou então a gente julgue que Deus está aprovando, a gente precisa refletir, pois pode ser que esse não seja o caso. Pode ser que a gente esteja enxergando mal as coisas e achando que a gente está no controle, ou então que Deus está aprovando. O que significa dizer que você precisa de algo mais específico do que as circunstâncias para analisar se o que está dando certo é o que é certo a ser feito. Vou repetir. Você precisa de algo mais específico do que as circunstâncias para analisar se tudo aquilo que está dando certo na sua vida é o que é certo, está de acordo com a palavra de Deus. Então o que você precisa? Você precisa da confirmação da palavra de Deus. Jonas tinha a palavra de Deus dizendo: vai a Nínive, a grande cidade de Nínive. E Jonas fez o contrário. Embora tudo estivesse dando certo, embora a escolha de Jonas fosse não realizar aquela missão que o Senhor Deus havia dado para ele, Jonas tivesse se enveredado por um outro caminho, é preciso lembrar, o que Jonas está fazendo não está de acordo com o conselho, a palavra do Eterno. Então você precisa da confirmação da palavra de Deus. Considere então o contexto em que você hoje se encontra. E queira buscar a confirmação na palavra de Deus para as decisões da sua vida. Queira buscar a confirmação da palavra de Deus, não subjetiva, mas ler a Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês prático. Eu estava pastoreando a igreja presbiteriana em Cariacica, no Espírito Santo, a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. E tudo ia bem, graças a Deus. Pastoreando uma igreja, caminhando bem com a igreja, e então nós recebemos o convite para pastorear a igreja presbiteriana Nova Canaã em Ribeirão Preto. E nós precisávamos considerar a vinda para esta cidade. E quando nós fomos considerar a decisão que precisávamos tomar, algumas coisas nós perguntamos: é pecado a gente ir? Não, não é. Se a gente for a Ribeirão Preto para pastorear, a gente está indo por alguma ambição, a gente considerou esses aspectos, e a gente não encontrou nenhuma ambição. Então, não havendo pecado, não havendo um motivo de estar lá para pecar contra o Senhor nosso Deus, a nossa decisão está de acordo. Tem o conselho de Deus, tem a aprovação de Deus. Agora, se alguma coisa der errado ou certo lá, tem a ver com as minhas escolhas? Eu decidi e é por causa disso? Não. Agora, vejam bem, se eu estou lá e a minha decisão de vir para cá, ela é pecaminosa. A Bíblia aponta, por exemplo, algum mandamento que seria quebrado com a minha vinda para cá. Se algum mandamento é quebrado com a minha vinda, se eu precisasse mentir para estar aqui, se eu aqui então soubesse da possibilidade de roubar, e por isso eu viria para cá, se essas coisas, todas que eu estou considerando para minha tomada de decisão, me fazem quebrar o mandamento e pecar contra Deus, então eu preciso dar um passo para trás. É assim que a gente considera a palavra de Deus para uma decisão na nossa vida.
para as escolhas que nós fazemos. Então, busque confirmação na palavra de Deus para as suas decisões e para as suas escolhas pessoais, para aquelas coisas que você hoje tem se dedicado a fazer. Busque o conselho da palavra de Deus. Considere se você não está quebrando o mandamento, se você não está seguindo apenas o seu coração, ainda que você tenha experimentado o êxito, aprovações, premiações, considere se a sua decisão não está ferindo princípios bíblicos. Coloque as suas escolhas diante dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e queira conferir as suas decisões com os mandamentos do Senhor. Tenha o cuidado de interpretar então as circunstâncias positivas à luz da palavra de Deus. Porque pode ser que as circunstâncias positivas com as quais você está lidando, elas não tenham a aprovação do Senhor, o nosso Deus. Considere isso. Sem observar as instruções do Senhor, as suas decisões podem estar te levando para um abismo. E eu devo estar aqui lendo com você o texto de Jonas, a fim de você considerar isso. Considerar o abismo que está diante daquele que se opõe à palavra do Senhor, que se opõe aos princípios do Senhor. Deus permite que o homem avance rumo ao abismo, porque Ele tem o governo das circunstâncias. E a gente vai ver isso a partir do próximo versículo, versículo 4. O que tem o Senhor Deus com as minhas escolhas? Ele tem o poder de pôr fim sobre elas. O versículo 4 mostra isso para a gente. Que Deus põe termo, põe fim àquelas decisões que nós, por nossa livre vontade, escolha, decisão, alguns chamam de livre-arbítrio, a sua escolha, a sua decisão, Deus tem poder para pôr fim, para encerrar aquilo que você escolheu, para mudar a sua história. Veja que o texto vai mostrar para a gente que Jonas viu o vento, que antes parecia a seu favor, virar. É o que o texto vai mostrar para a gente no versículo 4. Deus pôs termo à sua rota de fuga. Deus pôs fim à rota de fuga que o Jonas havia estabelecido e que tudo parecia dar certo. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, olhando para esse versículo 4. Quem é que pode negociar com uma tempestade? Você pode negociar com marinheiros, você pode negociar com o pessoal lá da cabine, o valor para entrar no navio. Mas com uma tempestade, homem nenhum tem poder de negociar com ela. O texto vai dizer para a gente o seguinte, o versículo 4. Lançou sobre o mar um forte vento e fez-se uma grande tempestade. Aqui a palavra lançou, o verbo lançar que aparece no texto, descreve a ação de atirar uma arma contra um alvo. É exatamente a mesma palavra que a gente encontra lá no texto de 1 Samuel, quando Saul arremessou a lança contra Davi. Deus arremessa, lança uma tempestade em direção àquele barco. O vento mudou. O que parecia ir bem para Jonas, aquele vento que parecia soprar favorável para as suas próprias escolhas, agora tem um reviravolta. Deus pôs fim à rota de fuga do homem, Jonas. Esse texto descreve, então, uma ação de Deus. Deus lança um forte vento, atirou a sua lança sobre aquele mar, a fim de parar
a rota de fuga de Jonas. Aquele navio tornou-se o alvo do Senhor. A sua vida pode se tornar o alvo do Senhor. E a sua fuga, as suas escolhas, as suas decisões, o Senhor pode pôr fim a hora que Ele quiser. Ele é Deus. E a Bíblia está mostrando isso para a gente. Um Deus que governa sobre tudo, sobre todos, sobre as circunstâncias e sobre a vida do homem. O homem que escolhe fazer algo contrário à palavra de Deus, Deus pode pôr fim. Ele tornou aquele navio o seu alvo e ele atirou contra aquele navio, aquele mar, aquela tempestade. Quem é que pode impedir o plano de Deus? Nós fizemos a leitura de Isaías, capítulo 43. Agindo Deus, quem vai parar? Agindo Deus, quem impedirá? As Escrituras mostram um Deus que tem domínio, governo sobre tudo e sobre todos. Quem é que pode mudar o plano eterno? Quem pode impedir o plano eterno de Deus para a sua vida? São as suas escolhas. Quem pode impedir o plano eterno de Deus? Homem nenhum. Veja que em dias de avanços tecnológicos, embora no tempo de Jonas, tomar uma rota com um navio rumo a Tarsis, os confins da terra era considerado, Tarsis é a região da Espanha, o que é a Espanha hoje. Tomar um navio rumo àquele tempo haveria de ter muita coragem, era a tecnologia da época. Mas falando da nossa tecnologia, dos nossos dias, depois de tanto avanço tecnológico, quem é que pode controlar o clima? Quem controla a tempestade? A gente estava iniciando aqui no Brasil, lá em Manaus, a COP30. E enquanto iniciava lá em Manaus, aquela reunião, no Paraná, a gente tinha um tornado devastando uma cidade. Quem é que negocia com o tornado? Como é que a gente arrecada fundos? Como a gente vai arrecadar bilhões? Como a gente vai pedir o seu dízimo, a sua oferta, a sua doação, a doação de governantes para poder parar a tempestade, para frear aquela tempestade? Quem é que pode negociar com essa tempestade? Quem é que para o eterno? Quem é que se esquiva da lança do eterno? Homem nenhum. E Jonas é mais um, assim como eu e você, dentro da história, que toma decisões, escolhas, muitas vezes contrária à vontade de Deus, mas Deus ele tem poder para pôr fim, converter a nossa história, mudar a nossa realidade, e alinhar a nossa vida, os nossos passos, a nossa rota, não a uma rota de fuga, mas uma rota missionária, uma rota que vai de acordo com a vontade de Deus, que está em pleno acordo com o conselho eterno. Somente Ele pode colocar o homem no eixo. E muitas vezes o Senhor vai fazer uma grande tempestade na sua vida, na minha vida, como fez na de Jonas, a fim de alinhar a nossa caminhada, a nossa rota, aos desígnios dele. O texto diz que além do Senhor ter lançado um forte vento, o texto vai dizer, e fez-se uma grande tempestade. Ironia do autor novamente, sim ou não? O Senhor Deus mandou Jonas ir aonde? A grande cidade. Ele não foi,
Então ele encontra uma grande tempestade. Não é ironia. É Deus governando as circunstâncias. Deus tem poder sobre as circunstâncias. Ele tem o governo sobre todas as coisas. Jonas decidiu que sua vontade prevaleceria sobre a vontade de Deus. Ele escolheu isso. A minha vontade vai prevalecer. E então ele tomou um rumo. Ele escolheu não ir à grande cidade. E então ele experimentou a grande tempestade. O plano foi parado por uma grande tempestade. A verdade é, meu irmão, minha irmã, que quem escolhe prevalecer contra a palavra de Deus, torna-se alvo de uma grande tempestade. Todo pecado, diz Tim Keller, todo pecado, ele está vinculado a uma grande tempestade. O homem que escolhe fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, a sua decisão ela está vinculada a uma grande tempestade. Aqui eu só quero fazer um parêntese para dizer o seguinte, que nem toda tempestade na vida da gente, ela é consequência de um pecado específico. Um exemplo que a gente tem nas Escrituras é a vida de Jó. Homem bom, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, e você conhece a história de Jó. Então, nem toda a tempestade, ela é consequência direta, imediata de um pecado específico. Mas aqui está bem claro para nós que no caso de Jonas, a tempestade dele é um resultado imediato da sua decisão. Está claro no texto para nós que a decisão de Jonas vinculou Jonas a essa grande tempestade. E isso é que eu e você precisamos considerar. Decisões que não são pautadas nos princípios bíblicos estão vinculados a uma grande tempestade. E você precisa, no mínimo, ter a ciência disso. Porque isso pode ser que evite algumas tempestades na sua vida. No caso de Jonas, a gente está aprendendo com a tempestade que ele passou. E a gente pode trazer aqui pelo menos 4 aprendizados acerca dessa tempestade. Primeiro, o versículo 6 vai mostrar para a gente que Jonas estava dormindo. E ele foi acordado no meio dessa grande tempestade. Uma tempestade na vida da gente pode servir para acordar a gente, para enxergar coisas que a gente não está enxergando. Deus envia uma grande tempestade, talvez para fazer você enxergar coisas que hoje você não está enxergando. Uma tempestade controlada por Deus, talvez vai abrir os seus olhos, vai te despertar de um sono e fazer perceber coisas que sem essa tempestade você não enxergaria. Você continuaria rumo ao abismo, como cego. Somente guiado pelas circunstâncias, está tudo dando certo, eu vou seguir em frente, ainda que o abismo seja o meu alvo. Está tudo dando certo, mas uma tempestade te faz parar, acordar e enxergar. Queira entender que quando nós estamos aqui falando de tempestade, nós estamos ilustrando. Queira você atrelar a tempestade da sua vida, o que você está passando de dificuldade na sua vida. Talvez essa tempestade na sua vida, ela seja para fazer você acordar, abrir os seus olhos e perceber o que você está vivendo, o que Deus tem para a sua vida em primeiro lugar. Em segundo lugar, a tempestade pode ensinar, conforme a gente aprende com Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, traz uma instrução muito preciosa, da qual nós, volta e meia, nos lembramos. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Tudo coopera para o bem. Uma grande tempestade na vida de Jonas está cooperando para a vida deste homem que foge da palavra de Deus, para fazê-lo parecido, para fazê-lo conforme a imagem do Filho de Deus, para fazê-lo parecido com Jesus, porque tudo coopera para o bem, não é para o meu bem pessoal, particular. A interpretação desse texto é: tudo coopera para fazer você parecido com o Filho de Deus. Nós que não éramos filhos, nós que estávamos distantes, nós que rompemos com o relacionamento com o Pai e fugimos da presença dEle, Ele, por meios de tempestades, está trazendo a nossa vida de volta, moldando o nosso caráter, abrindo os nossos olhos para fazer com que eu e você, para fazer com que a igreja de Jesus, ela se pareça com Jesus Cristo, pareça com o Filho de Deus, o Filho amado em quem o Senhor Deus tem prazer. Nós não éramos parecidos com Ele. Nós não tínhamos aparência de filho. Nós éramos desobedientes, separados de Deus. Mas as tempestades, elas vão fazendo com que as nossas vidas vão se rendendo ao senhorio, ao governo eterno de Deus, e permitindo com que a palavra tome lugar nas nossas vidas, permitindo com que a palavra tome lugar nas nossas decisões, e assim as nossas decisões, a nossa caminhada vai se tornando conforme a palavra de Deus. A tempestade, ela tem o poder, ela coopera. A finalidade de uma tempestade é fazer as nossas vidas parecidas com Jesus. E se você fizer a leitura de Jonas e fizer a leitura de Marcos capítulo 4, você vai ver uma grande tempestade, um barco. Jonas é um tipo de Cristo, só que Jonas é o desobediente, que enfrenta a tempestade, que sofre com a tempestade, por causa da sua desobediência. Jesus é aquele que tem o poder sobre a tempestade, por causa da sua obediência, porque Ele é obediente ao Pai, Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele e o Pai estão em comunhão, Ele e o Pai são um, por isso Ele governa sobre a tempestade não tem poder sobre Ele, as tempestades não o afetam, porque Ele é o Filho obediente, Ele anda de acordo com a vontade de Deus. Jonas não, e eu e você também não, e você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus está forjando na sua vida o caráter genuíno de filho, a partir das Escrituras, a partir de tempestades que acontecem na nossa vida. Em terceiro, a gente pode aprender que uma tempestade, ela corrige a nossa compreensão religiosa. Jonas era o cara da igreja, igual eu e você. Jonas era o religioso. Jonas, como a gente viu, ele profetizou a Israel. Era um homem religioso, mas a sua compreensão religiosa estava equivocada. E se tem uma coisa que eu e você precisamos, por meio das tempestades que a gente enfrenta, é baixar a bola. Porque conforme a gente vai se tornando religioso, a gente vai se tornando orgulhoso. Orgulhoso da gente mesmo. Olha como que eu sou bom, como o fulano é mau. Olha como eu faço isso, isso e isso. Pelo menos eu não faço aquilo. Pelo menos... Olha para si. A sua religião não te faz melhor do que ninguém. E não são poucos os religiosos que ouvem a palavra de Deus no domingo, saem por aquela porta da mesma forma que Jonas, rumo a um abismo, que não acolhem a palavra,
que não ouvem a palavra, que não seguem o conselho do Eterno, não são poucos, que de segunda a sexta vivem uma vida rumo a um abismo. E uma grande tempestade, ela vem corrigir a nossa compreensão religiosa, mostrar que aqui dentro a gente não está seguro. A religião não vai te dar segurança, não vai te fazer blindado, porque você vem aqui aos domingos. Não, a religião de Jonas não o livrou, não o poupou dessa grande tempestade, muito pelo contrário, ela serviu para mostrar que havia equívocos na sua religião, na sua compreensão religiosa, na maneira como ele enxergava a vida. Em quarto lugar, a gente aprende também com essa tempestade de Jonas, que uma tempestade ela coopera para reduzir o pecado que aqui dentro domina o nosso coração, o pecado do orgulho. Nós somos orgulhosos, gente, somos egoístas, somos duros, a gente acha que a gente tem um controle igual o Jonas. A gente sai daqui com as nossas decisões, com as nossas escolhas já muito bem certas, a gente já sai daqui certo do que a gente vai fazer, achando que a gente tem um controle de tudo. Isso é um orgulho do nosso coração, mas a tempestade, a lança do Senhor, ela esmaga o orgulho da gente. Ela destrói o orgulho da gente. A gente vê que a gente não é nada. E que a gente está no meio daquela tempestade e não tem para onde ir. Para um lado do horizonte, o mar. Para o outro, o mar. Tudo o que me cerca me amedronta. Tudo o que me cerca não pode me proporcionar vida e segurança. A tempestade vem e tira tudo o que me fazia sentir-me seguro e talvez orgulhoso por isso. A tempestade, então, ela reduz esse impulso do coração, porque todo ser humano, ele tem essa inclinação, a inclinação de correr, não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer as suas próprias vontades, para satisfazer os seus próprios desejos. É assim desde o Éden. Não pense que com você vai ser diferente. O texto de Gênesis vai mostrar para a gente que no Éden o Senhor Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 2 de Gênesis mostra isso para a gente. O Senhor colocou uma árvore do conhecimento, versículo 8, plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E aí o texto vai mostrar para a gente, versículo 17 de Gênesis capítulo 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Assim diz o texto bíblico. Gênesis capítulo 3, o versículo 1 vai dizer o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Atente-se para o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe, deu fruto e comeu, e deu também ao marido dela, e ele comeu. A gente está olhando para Gênesis, para Jonas, e vendo o homem tomando decisão, tudo parece ser agradável para ele. Vou para Tarsis, desce para Jope, encontra um navio, tem recurso para pagar, tem entendimento, tem discernimento, está fazendo tudo o que ele quer fazer, é agradável, está disposto, eu posso. Assim foi o engano com a serpente.
em Adão e Eva. Assim é com Jonas, assim também é comigo e com a sua vida. A gente não sabe discernir as coisas e a gente julga ainda ter o controle. Isso demonstra a nossa falta de temor a Deus. A Bíblia ensina que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Falta-nos, portanto, sabedoria nas nossas decisões. Porque nós tomamos decisões sem temer a Deus. Nós tomamos decisões a partir daquilo que é sensorial. É agradável, parece que vai dar entendimento, parece ser saboroso, então a gente decide a partir disso. Mas a gente precisa ouvir o que Deus diz. O Senhor Jesus, sendo tentado no deserto, ouviu de Satanás: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Quando Jesus teve fome, a tentação de Jesus não era sobre comer, mas era sobre aquilo que Deus havia falado quando ele foi batizado: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Quando então ele é tentado: se tu és o Filho de Deus, Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que procede da boca de Deus? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus teme, confia e ele se submete a isso. Eu e você precisamos de submissão à palavra. Como eu já brinquei algumas vezes, quando a palavra de Deus manda sentar, não procura cadeira, senta. Não procure desculpa, não procure argumento, apenas submeta-se à palavra do Senhor. Agora, para a gente concluir, observando Deus e as nossas decisões, a nossa interpretação do governo de Deus sobre as circunstâncias e do poder de Deus sobre as nossas escolhas, facilmente se inclinaria para vê-lo como um tirano. Porque é muito comum, especialmente quem se opõe à doutrina calvinista, dizer que Deus, ele é um tirano, porque ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre as nossas decisões, então ele é apenas um tirano que governa sobre tudo. Essa é uma interpretação que a gente talvez possa ser levado a chegar à conclusão com uma leitura como essa. No entanto, eu quero apresentar para você uma outra perspectiva, uma outra forma de olharmos para tudo isso que a gente está ouvindo do texto bíblico. Bem, considere o governo de Deus sobre a tempestade que nós acabamos de falar. Imagine se Deus não estivesse no governo da tempestade agora. Imagine se a tempestade fosse só obra do acaso e o homem tivesse que se virar com a tempestade. E o homem tivesse que negociar com a tempestade. Está entendendo? A gente precisa de Deus governando essa tempestade. A gente precisa de Deus no governo das circunstâncias. A gente não tem esse controle. A gente só precisa confiar nele. Confiar no Deus que está por trás da tempestade. Confiar no Deus que envia uma grande tempestade para poder fazer parar a gente. Para poder transformar o nosso coração. Para poder mudar o nosso caráter, a gente precisa confiar nesse Deus que opera sobre a tempestade. O Deus que está na tempestade. Renda-se a esse Deus. Renda-se à sua palavra. Renda-se aos propósitos, aos desígnios de Deus, aos preceitos de Deus, à lei de Deus. E caminhe de acordo com o que a palavra de Deus diz. Deixe o pecado. Deixe a sua vontade. Observe as circunstâncias, veja a tempestade que talvez você tenha enfrentado e considere Deus estando no controle dela, no domínio dela, apenas querendo transformar a sua vida. Se Ele não estiver nessa tempestade, você está ferrado.
nem a COP30 vai resolver o seu problema. Porque homem nenhum negocia com a tempestade. Homem nenhum tem poder sobre o clima. E a gente está lidando com algo que é infinitamente maior do que a gente. A gente está lidando com o eterno. Nós nos relacionamos com o eterno, então confie em Deus. Queira observar a tempestade e saber que Deus está te chamando no meio dela para te fazer enxergar, para mudar o seu coração, transformar a sua realidade. Observe a tempestade a partir dessa perspectiva, de um Deus que governa, sim, mas governa para o bem daqueles que o amam, para fazer com que as nossas vidas sejam transformadas à imagem de Jesus. Uma tempestade sobre a igreja tem a finalidade de fazer a igreja mais parecida com Cristo. Meus irmãos, na história, quando o sangue dos mártires foi derramado, quando a igreja sofreu com as tempestades, as circunstâncias mais difíceis e terríveis, a igreja avançou, meus irmãos. Homens e mulheres se renderam ao senhorio de Jesus. Não vai ser diferente na nossa geração. Deus continua governando sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos de algo mais específico do que as circunstâncias. Nós precisamos da palavra de Deus para entendê-las. Então busque hoje confirmação na palavra de Deus e acolha a palavra do Senhor na sua vida. A tempestade ela é governada por Deus. Certamente ela coopera para enxergarmos algo que jamais enxergaríamos. Ela pode estar reduzindo a altivez do nosso coração, fazendo a gente voltar para o lugar de criatura. E como criatura, confessamos a nossa dependência do Deus Criador, o Deus que governa sobre todas as coisas. A tempestade, ela coopera para fazer com que a gente se torne servos humildes como o Senhor Jesus. Então eu queria te convidar a orar nessa noite, nesse momento, orar com humildade e submeter as suas decisões à confirmação da palavra de Deus. Se você puder, coloque-se de pé para a gente orar. Feche os seus olhos e queira você mesmo falar com humildade ao Senhor. Queira você hoje reconhecer que a tempestade que Deus enviou à sua vida, ela tem a finalidade de abrir os seus olhos. Então ore pedindo a Deus para Ele abrir os seus olhos nessa noite. Confie no Deus que está nessa tempestade. Confie no Deus que está no controle dessa tempestade. Renda-se a Ele e saiba que toda ela vai cooperar para o seu bem. Vai te fazer mais parecido com Jesus. E esse mundo precisa muito de pessoas que parecem com Jesus. Faça uma oração com humildade nesse momento na presença do Senhor.
Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor. Porque estávamos perdidos e a Tua palavra veio a nós. Resistimos e a tempestade também veio sobre nós. O que estava sobre nós era o Teu amor, Senhor. Só não sabíamos discernir. Agora, encontrando Cristo, o perdão dos nossos pecados, uma nova realidade, temos paz com o Senhor. E te agradecemos por isso. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelo Teu governo sobre todas as circunstâncias. Elas nos trouxeram aqui. Diante de todas as possibilidades, aqui nos reunimos hoje. Ouvimos a Tua palavra e aprendemos um pouco mais sobre o Teu governo, sobre as circunstâncias. Não apenas isso, aprendemos que o Senhor tem poder para poder fazer a gente parar de pecar, parar de fugir. Só o Senhor é Deus. Aquilo que não nos cabe, aquilo que falta força a cada um de nós, o Senhor é Deus para fazer. Na instrumentalidade de uma tempestade, o Senhor nos desperta. O Senhor lança uma tempestade a fim de abrir os nossos olhos, de nos reunir como povo, de fazer com que a gente reconheça o quão amados somos e que filhos adotados pela Tua graça, o Senhor quer educar, transformar. Pai, as tempestades são duras, mas que bom que o Senhor está no governo delas. É difícil demais, é terrível demais passar por qualquer que seja. Nós não temos, Senhor, controle e condições de pará-la, mas nós temos o Senhor no governo, no controle de cada uma delas. E nós queremos nos render a Ti. Nos render ao Teu governo, ao Teu poder sobre a tempestade. E confiar que o Senhor está fazendo algo bom, transformando a nossa vida. Pai, por favor, desperta-nos do sono. Ajuda-nos a discernir na tempestade que nós continuamos aos Teus cuidados, mesmo tendo escolhido caminhos errados, tortuosos. O Senhor as envia a fim de nos buscar e nos trazer de volta. Pai, eu quero Te bendizer nessa noite. Te bendizer pela grandeza do Teu poder, pela grandeza do Teu governo. Não há ninguém como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer parar o homem, a tempestade, o tempo. Ninguém é como o Senhor. Que o Senhor tenha a nossa oração, a nossa reunião nessa noite como uma forma de adoração diante de Ti. E o Senhor acolhendo e recebendo a nossa sincera adoração diante de Ti, nós Te pedimos, por favor, acalma a tempestade.
Dá ordem, Senhor, para que a tormenta tenha fim. E que o nosso temor não seja pelas tempestades, mas sobre aquele que tem poder sobre elas. Que os nossos olhos vejam o Senhor fazendo pará-las. Que os nossos olhos estejam bem atentos ao Deus que está no barco, ao Deus que tem poder sobre as tempestades. Que isso nos constranja, que isso nos leve a temer o Teu santo nome. E a partir disso, então, Senhor, as nossas vidas possam agir com sabedoria na Tua presença. Nós oramos nessa noite, juntos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém e amém.